Olá, esse é o Falando Merda número 34. Bom, vamos logo direto ao assunto. Nesses dias eu saí com um amigo meu que ele é sensitivo. Não sei se era por causa da bebida, mas quando ele ficou meio bêbado, ele começou a falar algumas coisas sobre vidas passadas. Eu perguntei se ele conseguia ver a minha, e ele falou que eu fui um nazista. Aí eu fico pensando, cara, quando eu vejo alguma coisa assim na TV, algo que eu acho meio tipo, sei lá, algo que me dá raiva. Por exemplo, alguns crimes. Por exemplo, teve uns caras que roubaram a casa de um cadeirante que tinha uma cadeira de rodas elétrica. Eles foram cortar os fios da cadeira de roda do cara. Isso ajudava o cara a se locomover. Quando eu vejo esse tipo de coisa, cara, algumas coisas de muita violência, essas coisas, me dá um pouco de raiva. Eu tenho vontade de espancar quem fez isso, tenho vontade de espancar, talvez até matar. Aí eu fico pensando, ele falou que esse nazista que eu fui era um nazista que fez muita merda. Por isso que hoje eu sou meio assim, falo muito de morte, essas coisas. Não sei se é por causa da bebida, como eu disse. A questão é, cara, eu fico pensando, e se isso for verdade? E se eu conhecer os outros Igors da vida passada, que não vão chamar Igors, e sei lá, velho, tipo, por exemplo, esse que era nazista, será que eu ia querer matar o cara? Tipo, eu fico pensando, como é você querer matar alguém, mas na verdade essa pessoa é você mesmo? E tipo, não é um suicídio, é você matando outra pessoa. Tipo, a vontade que você tem, obviamente. Ou também eu fico pensando, e se eu for conhecer os outros eus, como é que seria? E se eu conhecesse uma versão de mim, tipo um eu que já nasce, obviamente uma vida passada minha, em que eu era uma gostosa, será que eu ia me apaixonar por essa gostosa que eu fui? Caso eu tenha sido uma, não sei. Não sei se você só nasce homem, não sei se você, vida passada, pode ter nascido mulher, não sei se vai ter nascido um guaxinim. Se eu já tiver nascido como um cachorro, eu ia me adotar. Simplesmente isso. Eu ia gostar daquele bichinho lá. Mas eu fico pensando, será que tem chance de eu voltar no passado, ver uma versão minha que é uma gostosa e acabar me apaixonando por uma versão minha? Eu não sei, cara. Seria interessante, seria estranho. Engraçado, mas estranho, de certa forma. É claro, se ela fosse da Idade Média, eu não ia fazer nada. Eu ia trazer ela pra cá, mandar ela tomar banho, escovar os dentes, porque os costumes da Idade Média eram nojentos. Eu duvido muito que eles escovavam os dentes. E também a forma deles tomar banho era uma merda. Tipo, era uma banheira, sei lá, alguma coisa com água pra família inteira. Só que assim, entrava um, depois de uma semana sem tomar banho, saía, deixava a água lá pingando chorume, a água ficava uma bosta e entrava o segundo. Aí tem 7 pessoas numa família, começa do mais velho ao mais novo tomar banho depois de uma semana, numa mesma banheira, num lugar com água parada. Depois de uma semana de tomar banho, entrava o pessoal e ficava só o churume naquela merda. Eu não ia comer alguém dessa época. Eu não ia tomar banho nessa época, cara. Eu ia fugir, ficar perto de um rio, tomar banho num rio. Não numa merda de uma água cagada e podre. Então é isso. Se eu conhecesse uma versão minha, que é uma gostosa da Idade Média, e eu tivesse bagulho de viajar no tempo, eu trazia ela pra cá, falava, ó, toma banho aí por uma semana, vai escovando os dentes, depois a gente resolve isso. Então eu fico pensando, será que eu me apaixonaria por alguém? Porque, por exemplo, cara, quando eu. Sei lá, cara, eu acho que um dos motivos já fez eu gostar de alguém é porque a pessoa parecia comigo. Essa mulher ia ser exatamente eu. E eu fico pensando, cara, será que é incesto de certa forma? Não biologicamente, porque a gente não ia ser parente, cara, mas quando você come uma irmã ou alguém da família, é incesto. Quando você come você mesmo. Pense nisso, cara. Não tem muito sentido. E outra coisa também, cara, isso já não foi ninguém, já não foi meu colega que falou, já não foi gente que entende. Aqui é uma coisa que eu vi em algum lugar, não lembro onde, e é só um achismo, que é o quê? Parece que quando a pessoa volta, às vezes ela lembra, tipo quando ela é um bebê. Às vezes ela lembra de algumas coisas da vida, eu não sei. Eu fico pensando, cara, imagina Rockefeller, acho que é isso, não sei, que é o eu não sei se é Rockefeller ou Rothschild, porque os dois eram muito ricos. Mas imagina que um desses dois aí, que é o mais rico, que é o que eu tô querendo dizer, vou falar Rockefeller. Se for o Rothschild, foda-se, eu não sei qual é. O cara, tipo, a fortuna dele se fosse passada pra hoje, daria cerca de US$ 1 trilhão. Fico imaginando, ele reencarna, aí ele vai ser levado lá pra incubadora, quando nascer no hospital, sei lá, incubadora, eles levam lá os bebês pra uma salinha. Aí ele, porra, eu reencarnei. Só que ele olha lá, ele mexe as pernas assim, pô, tô melhor que antes, que eu tava um velho caindo aos pedaços, mas eu tô sem coordenação motora direito ainda.
Aí levam ele pra mãe dele, ele, vamos torcer, né, pra ser pelo menos uma coisa boa. Aí leva a mãe dele a uma guria de 14 anos, que deu sem camisinha pra um cara e engravidou. O cara deve ficar muito puto. Porra, minha mãe é uma criança. Aí levam ele lá pra casa dele, pra casa da moça. É uma casa que não tem nem reboco na parede, tá ligado? E era o homem mais rico do mundo. Eu fico pensando, ele fica puto. Aí ele fica tentando se comunicar. Só que o que? Ele já não tem dente, não vai saber, não vai conseguir falar direito, não tem muita coordenação motora e ainda por cima, ele, por exemplo, sei lá, ele vai estar tentando falar inglês, só que ele vai estar, não vai conseguir falar direito, então o inglês dele já não vai ser entendível e o pessoal que tá com ele não vai entender inglês. Aí parece, tipo, quando você ouve o bebê falando essas merda, não é que ele tá, que bonito, não, cara, ele tá tentando se comunicar. Só que às vezes você não entende porque seu filho era um alemão, ele tá falando em alemão, só que ele tá sem dente, já vai falar errado, não tem muita coordenação motora também pra falar, vai falar mais errado ainda. Você já não entende alemão, não vai entender o que ele fala, você só vai entender que é uns resmungos lá que o bebê tá dando. Aí eu fico imaginando, mano, ele tentando lá se comunicar. Ele, o caralho, criança burra que teve um filho agora. Criança burra que eu tive o infortúnio de ter como mãe. Eu sou o homem mais poderoso que já existiu nessa terra. O homem mais rico. Agora eu tô com uma mãe burra de 14 anos que não vai saber cuidar de mim. Eu tô aqui nessa merda do lugar onde eu não tenho dinheiro. Faz o seguinte, me leva até a minha antiga família, que é o pessoal que eu realmente gosto. Vou ficar lá com eles e ainda vou ter minha fortuna de volta que eu trabalhei pra ter. Aí ele fica falando lá, a pessoa não vai entender nada, a avó não vai entender nada e o cara deve ficar muito puto. Por quê? Por causa disso, cara. Tipo, o cara mais rico do mundo voltou em uma família pobre e o pessoal ainda não tá entendendo ele. Talvez o seu filho, cara. Quando você vê lá seu filho tá fazendo um monte de coisa, talvez é isso. Ele talvez foi um bilionário alemão que morreu e tá lá, cara, te pedindo pra você simplesmente levar ele de volta. Fala, ó, me leva, eu te dou alguns milhões, você vai resolver sua vida e deixa eu com minha fortuna. Eu não pedi pra nascer de novo, eu só quero minha fortuna de volta. Você é pobre, eu não quero morar aqui. Ou se você tem até uma condição de vida boa, mas o cara era milionário, mano. O cara era milionário. Eu fico imaginando, sei lá, tipo, se esse cara, Rockefeller, se ele tiver reencarnado numa família pobre, tá morando numa casa de 2 cômodos, cheio de reboco, a mina lá de 14, tentando falar com o pai da criança, quando fala não dá certo, e ele, caralho, mano, você tem uma vida fodida, me leva de volta, me dá minha fortuna, que eu vou simplesmente te dar alguns milhões, eu só quero a minha antiga vida de volta. Fico imaginando isso. Cara, sei lá, cara. Não que ele voltou em alguma família pobre, mas seria muito engraçado ele voltar nisso. Aí volta numa mãe de 14 que deixa o moleque em casa sozinho com a avó pra ficar indo pro baile funk e ele lá sozinho. Ou aí o moleque começa a crescer também, tipo, tenta lá falar, ele fica falando um monte de... Ele fica falando número, tentando falar um número de telefone, falando tudo errado, obviamente, porque tá sem dente, não vai conseguir falar direito, a pessoa não vai entender. A câmera deve ter dado um corte aqui, porque tinha uma bosta no meu braço. De qualquer forma, aí tem isso aí tem essa merda, tipo, ele ficar tentar falar um telefone, não dá certo, ele tentar se comunicar, não dá certo. Então é isso, cara. Sabe o que é bom a gente fazer? Aprenda todas as línguas que você conseguir. Sem brincadeira. Alemão, suíço, finlandês, todas. Todas. Aí o que vai acontecer? Quando você tiver um filho, aí você começa a ter filho. Você pega lá a criança, quando ela começar a resmungar, você tenta entender, ver se é alguma língua que você conhece. Se não for, você joga a criança fora e faz outra. Até nascer uma criança que você consiga entender o que ela está falando, conseguir resgatar a fortuna dela. Imagina que ele é um finlandês que conseguiu juntar na poupança 400 mil euros. Cara, você já vai ter 400 mil euros, cara. Aí, já vai ser um milionário no Brasil. Aí você tem alguns filhos com pequenas fortunas, vai fazendo isso, cara. Ou também, seguinte, quando Jeff Bezos morrer, sei lá, Jeff Bezos, vou chamar ele assim, Elon Musk morrer, esses caras tudo, cara. No outro dia você começa a transar com sua mulher pra caralho, pra ter um filho, torce por esses bilionários reencarnarem no seu filho, aí você vai ter uma fortuna bilionária sem precisar trabalhar. Seu único esforço vai ser aprender uma porrada de idiomas. Então faça isso e ganhe uma fortuna apenas tendo filhos, cara. Como? Você vai aprender línguas, quando seu filho reencarnar, você vai pegar as informações que ele vai estar tentando passar,
E o idioma dele não vai estar sendo tão bem falado, mas você vai conseguir entender o que ele vai estar falando. Aí você vai conversar com a criança e toda a fortuna que ela teve um dia vai passar a ser sua. É isso, cara. Até uma próxima vez.